Pessoal, vamos lá. Então, primeiramente, nesse 12 de maio, eu queria dar os parabéns para todos vocês, né, pelo Dia do Enfermeiro, do qual vocês já praticamente aí já são, né, muitos até já trabalham também na área, mas parabéns aí por essa profissão extremamente nobre, uma das profissões que eu também, por ser da área da saúde como biomédico, tenho o maior apreço e a maior admiração por tudo isso que vocês fazem em prol dos pacientes, em prol da comunidade, em prol de todas enfim, sou suspeitíssimo para falar a minha admiração que eu tenho por essa profissão de vocês. Parabéns mais uma vez e continuem firmes e fortes aí, porque estamos passando por um momento histórico no mundo, que é a questão aí dessa pandemia, e vejo aí todos os profissionais da área da saúde se empenhando fortemente. Às vezes fico até com um pouquinho de ciúme aí, porque todo mundo agradece tanto os médicos e os enfermeiros, esquece dos biomédicos também. Mas vocês estão de parabéns e tem toda essa representatividade, como tivemos vários momentos hoje aí aqui em Uberaba, inclusive, de realmente reconhecimento pela atividade e pela profissão de vocês. Parabéns. E fazendo até uma aula, de certa forma, bem aplicada, bem importante para vocês, como vocês vão ter aí, os outros professores devem ter comentado, né, pela semana aí da enfermagem amanhã e na quinta-feira vocês vão ter ainda mais alguns conteúdos bem bacanas aí. Quem não se inscreveu, depois corre lá, eu mandei para vocês o link no grupo. Aliás, não, no grupo de vocês não mandei, mas eu imagino que os outros professores mandaram, depois eu vou enviar, a pedido do professor Douglas, o link das atividades que vão ser desenvolvidas para vocês nas datas de 13 e 14 de maio, tá bom? Muito bem, então eu pedi para vocês aí darem uma olhada em relação a esse artigo, e até coloquei uma atividade aí, uma análise complementar sobre a atuação e algumas questões que eu queria falar aqui com vocês, porque a legislação ambiental ela vai vir de encontro, inclusive, com essa questão da atuação em si do enfermeiro e essa possibilidade que é o atendimento com uma visão um pouquinho mais macro, digamos assim, uma visão, vocês sempre ouvem falar dela, a famosa visão holística do processo, que é uma coisa um pouco mais ampliada. Até o artigo que eu coloquei para vocês é um artigo de 2017 aí da Universidade, publicado na revista da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, né? São 3 enfermeiras que fizeram a publicação. Então, com conhecimento de causa, elas nos trazem algumas questões importantes que a legislação ambiental, vocês devem ter percebido na leitura do artigo, inclusive, que tem existe aí uma diferença, né, em relação àquilo que de fato é necessário, aquilo que é explicado para vocês em sala, e algumas questões do processo em si, da geração de uma saúde e doença, que a gente tanto fala, e porque às vezes os currículos, né, as faculdades, e a gente tem aí, eu tenho a alegria, inclusive, aí da faculdade, né, da Factus ter esse cuidado de falar com vocês, não só na disciplina que eu também ministro, que é de saúde ambiental, muitos de vocês foram meus alunos na disciplina de saúde ambiental, mas também aí na questão da legislação ambiental. É uma das poucas faculdades do Brasil que faz essa abordagem mais precisa e mais abrangente do processo ambiental para vocês. E isso trará, né, puxando a sardinha um pouco aí para o meu lado, mas trará para vocês aí também uma formação diferenciada para a vivência do que até as autoras colocam no artigo. A visão, às vezes, extremamente tecnicista, né? Ou seja, ela é muito focada na questão do paciente no sentido de, assim, também a gente vê muito isso da prevenção e do cuidado, mas às vezes focada demais na questão do paciente e do cuidado que se tem que ter com o paciente que está ali naquele leito ou está ali naquele atendimento, sem às vezes se preocupar ou sem às vezes se correlacionar com por que ele chegou naquele momento ali, né? E a gente pode ter várias e várias questões ambientais
que foram provocadoras da presença desse seu paciente ali naquele momento. A gente vê aí, e está sendo discutido tanto aí nessa questão agora da Covid-19, das pandemias e tudo, da pandemia, que é as relações, por exemplo, sobre as utilizações de máscaras, utilizações aí as preocupações que se tem em relação aos ambientes e tudo mais. O que nos traz? Traz que o vírus é uma contaminação ambiental, né? Então, esse estudo, esse processo um pouco mais ampliado para vocês na enfermagem, os fazem e os farão com profissionais diferenciados na questão da análise do processo de saúde e doença e da formação, né, do teu paciente. E além disso, né, é até a abordagem que eu coloco como tema, né, para a nossa aula de hoje, são as questões em que você pode também correlacionar o processo e o estudo da enfermagem em si como gestão empresarial. É até um tema recorrente que eu sempre gosto de trabalhar com vocês em sala e às vezes foge-se um pouco da discussão, né? Porque às vezes a gente vê a enfermagem com uma visão tão técnica na própria área em si, de protocolos e atendimento, e se esquece que o enfermeiro também tem um potencial violento de gestão, né? De gerenciar esse processo, de trabalhar com o gerenciamento, então, desse atendimento, tá? Como na enfermagem. Até eu comento com vocês, só de forma um pouco mais superficial, uma legislação que eu já até comentei com vocês, quem viu comigo a disciplina de saúde ambiental, que foi a RDC 222, aqui, para a gente não chover no molhado, digamos assim, para não ficar uma coisa repetitiva para quem viu já comigo em saúde ambiental, eu vou fazer alguns comentários gerais, mas eu vou utilizar para ela uma outra visão, que é da RDC, perdão, não é da RDC 222, mas vai ser da Lei 12.305 de 2010, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, tá? E de antemão, respondendo já o que vocês me perguntaram, nós damos início então ao nosso segundo bimestre a partir da aula de hoje e seguiremos pela mesma análise, pelo mesmo processo do bimestre anterior, tá? A ideia é que vocês criem também novamente os mapas mentais, utilizem essa aula para fazerem aí as anotações, tá? Eu até recomendo que vocês façam isso, né? A maioria de vocês aqui eu não estou vendo, eu estou vendo só as carinhas aqui, né? Então não estou vendo o que vocês se estão anotando certinho, mas sugiro, inclusive, à medida que estiverem aqui online, tenham à mão aí um local para anotar. E quem está assistindo pelo YouTube depois, né, toma nota aí também sobre algumas questões das famosas palavras-chave que eu sempre costumo dizer para vocês que é o método ideal, na minha opinião, e eu espero que vocês possam alinhar também dessa maneira, que é como vocês podem realizar e relembrar tudo aquilo que você está anotando e tudo que você vai poder de fato relembrar. Tá? Eu estava lendo, inclusive me atualizando, lendo alguns artigos sobre mapas mentais, sobre algumas atualidades nesse sentido. Tem uma série de outras faculdades que estão utilizando essa metodologia que eu estou fazendo com vocês. E aí lendo sobre, eu até vi um comentário que eu achei interessante, que é, por exemplo, o que hoje, nos últimos tempos, agora ganhou bastante repercussão, né? Só responder aqui a Sheila, é só você clicar, Sheila, tem uma hora que você clica na tela aí vai aparecer uma câmerazinha, se não estiver enganado é o primeiro, não sei, para mim aqui é o terceiro item, que é um quadradinho como aí, prontinho. Mas o sofá tava bonito aí. Então, a questão como por exemplo ganhou bastante repercussão nos últimos tempos, que foi a questão dos stand-ups, por exemplo, aquele stand-up comedy, que é aquela galera que fica em pé fazendo umas piadinhas. Não sei se vocês perceberam, mas a grande parte dos artistas que fazem esse tipo de espetáculo, o que eles fazem? Eles estão com uma folhinha em que eles anotam alguma coisa. Eu até fiz esse comentário em alguns e-mails já de vocês que eu respondi, já corrigindo um pouco, corrigindo não, né? Mas na realidade dando algumas dicas sobre como executar esses mapas mentais, é a não utilização talvez de textos nele, né? Você colocar nele de fato só palavras-chave, né? Porque com as palavras-chave que você pode fazer a leitura
e relembrar, né, as questões para você poder anotar. Imagina só se o cara lá do stand-up, por exemplo, sei lá, ele vai fazer alguma brincadeira aí nessa briga atual aí, sei lá, Bolsonaro, Moro, sei lá. Você acha que ele não pode lá pegar uma matéria do G1, por exemplo, sei lá, e escrever por a matéria? Ele não vai fazer isso. O que ele faz? Ele põe uma palavra-chave, tipo Bolsonaro, Moro. Aí ele lê as duas para lembrar e faz uma piadinha, por exemplo. Tá? Mas por que ele também sabe fazer a piadinha? Porque ele leu essa bagunça que tá, o que foi, o que é aquilo e tal. E aí, ao fazer essa leitura, ele monta uma piada. A ideia do mapa mental não é para fazer piadinha com a matéria, é claro. Mas é você pegar e também criar mais ou menos nesse sentido. Você leu a matéria, por exemplo, o que a gente vai falar aqui para vocês hoje sobre essa conexão de meio ambiente, legislação ambiental e a gestão empresarial em enfermagem. Esse é o tema central. Então você vai comentar algumas questões, vai colocar lá à medida que eu vou falando e você julga importante aquilo que a gente está alinhando aqui, você vai anotar e depois ao montar o mapa mental, no final das contas você consegue, ao ler ele, e é óbvio, depois de estudar sobre, montar a sua teia de conhecimento que vai fazer como se uma coisa está ligando na outra e aí vai facilitar bastante o seu entendimento, tá? Então, nós vamos então ter novamente essa questão dos mapas, tá? dos quais vocês enviaram para mim, ficaram excelentes. Eu fui acompanhando, é muito bacana, inclusive fui acompanhando mapa após mapa o envio de vocês, e aí fui vendo o primeiro mapa, depois o segundo e os próximos mapas. A evolução de vocês foi sensacional, vocês estão de parabéns e eu espero que vocês adotem esse modelo de mapa mental para estudo, que eu acredito que vai dar um ganho muito legal para vocês aí, para as próximas matérias, para as outras que vocês estão vendo e tudo mais, tá? Só uma questão aí também, para não me esquecer, que depois os outros mapas que vocês vão me enviar a partir da aula de hoje, por favor, ao enviar esse mapa para mim, no título do teu e-mail ou mesmo no corpo do e-mail, coloquem o seu nome completo para mim, tá? Porque tem alguns e-mails aí que são apelidos, não sei o que e tal, e aí às vezes na hora de eu poder entrar um por um lá para montar a listagem e correção, eu não consigo, eu tenho que entrar no arquivo, né? Tem alguns arquivos que chegam para mim, às vezes dentro do arquivo tá sem nome também, aí vira uma bagunça. Eu tenho que imaginar o apelido e quem que é o dono do apelido para eu poder fazer a correção, tá? Então não se esqueçam disso, a hora que vocês forem enviar, não só no corpo do e-mail ou no título do e-mail, coloca seu nome completo, para só o nome, não precisa pôr o número nem nada não, porque aí através daí eu consigo identificar quem que está me mandando o e-mail, tá? Muito bem, a nossa bate-papo de hoje aí sobre nesse dia festivo para vocês aí da enfermagem vai abordar exatamente o que? Vai abordar para a gente, vai trazer para nós uma questão que eu julgo ser extremamente importante nessa análise, como eu acabei de dizer para vocês, que é a questão da legislação ambiental e a gestão empresarial em saúde. É dotar vocês dessas informações que a prestação de serviços, os processos hoje que envolvem a prática da enfermagem e todas as outras áreas de saúde terão alguma ligação direta com a legislação e a gestão empresarial. Por quê? Porque hoje se tem uma grande visão, uma grande análise, uma grande ideia de se dotar todas as prestações de serviços como se elas sendo umas práticas sustentáveis. Mas a sustentabilidade pode realmente existir? Muito bem, essa ideia da prática da sustentabilidade e a existência dessa prática da sustentabilidade é uma questão extremamente complexa de se trabalhar com vocês. Por quê? Porque muitas das vezes a prática hoje de sustentabilidade ela vai ter que ser pautada por um desenvolvimento, por uma educação ambiental inerente ao teu processo de trabalho e essa questão tem que se mostrar de forma interdependente para o seu cliente. Como que dá para a gente trabalhar com todas essas questões? Esse é o nosso grande desafio. Vocês viram aí no artigo que as autoras comentam exatamente que muitas das vezes torna-se um pouco complexo, torna-se um pouco difícil de se trabalhar com a enfermagem, porque às vezes a parte ambiental não é mostrada para vocês e por isso que eu me desdobro aqui para tentar
levar esse conhecimento, essa troca de ideia com vocês, para que vocês possam entender essa visão muito mais ampliada de que o processo que o paciente possa não ter essa doença, ou mesmo quando você vai tratar essa doença. Eu me lembro bem que eu falava muito nas aulas de saúde ambiental, e quem não teve comigo eu trago aqui rapidamente sobre o que falávamos lá. Tem-se algumas questões ambientais como o consumo de águas duras, que são águas que têm carbonato de cálcio principalmente, e às vezes esses carbonatos de cálcio consumidos em excesso por águas duras, quando ele entra em contato com o nosso organismo, ele se precipita graças ao calor e ele acaba formando os famosos cálculos renais. E às vezes a enfermagem, a medicina, por ausência dessa visão holística de meio ambiente, acaba entendendo que esse paciente eventualmente desenvolveu esse cálculo porque pode ter ele problemas de ordem hídrica, alguma coisa de hidratação. E aí vira e fala para o paciente que ele precisa beber mais água. Aí o paciente não sabe, o enfermeiro não sabe, o médico não sabe que a água é exatamente o problema ambiental que está causando o cálculo renal dele. Então essa falta dessa visão é complexa. E além de uma outra análise do viés ambiental, é dotar cada um de vocês do conhecimento de como prestar serviços em enfermagem com sustentabilidade. E para trabalhar com essa questão, eu preciso envolver com vocês algumas coisas um pouco mais ampliadas, que é o que a gente vai chamar aí mais à frente, que é uma teoria de um economista chamado Ignacy Sachs, que fala sobre o tripé da sustentabilidade. Ou seja, esse tripé inclusive já ganhou mais pernas, assim, digamos, né? Porque antes falava-se sobre 3 vertentes, hoje já pode se falar até em 4, 5, 6 vertentes. Aqui traz inclusive aí alguns artigos trazem, já fala sobre uma quarta análise desse tripé, que seria a parte cultural. Mas enfim, como é que você pode prestar serviços de assessoria e gestão empresarial em saúde como enfermeiros? Primeiramente, é dotar todo o seu ambiente de saúde, sejam clínicas, hospitais, onde quer que você esteja inserido, unidades de saúde, como se faz a gestão ambiental do seu processo de assistência. Porque o que acontece? Às vezes a visão técnica que a enfermagem tem, ela é extremamente focada só na parte protocolar mesmo, ou seja, aquilo que você tem que fazer com o paciente ou algumas ações que você tem que fazer como prevenção, mas às vezes se esquece de uma visão mais macro, que é a questão de, primeiro, aquela que a gente acabou de falar, de como o paciente chegou lá, então às vezes uma análise macro ambiente do paciente, mas a análise depois que ele está ali dentro do ambiente em que você está inserido. Será que o seu resíduo está sendo acomodado, está sendo acondicionado, em um local correto? Será que você está fazendo a separação correta desses resíduos? Será que você está, como gerente, às vezes, de uma unidade, responsável técnico por aquele local, você está dando os devidos cuidados para com não só esse acondicionamento, mas para o uso correto da água? Você está tendo enfim, tem uma série, pessoal, de questões que envolvem a prática da enfermagem, não só na parte técnica, mas também na parte ambiental. E por que eu digo isso? E agora trazendo para uma esfera um pouco mais gerencial. Vocês com certeza veem bastante por aí que todos os tipos de ações, políticas principalmente, elas geram alguns impactos, e aí agora eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre a questão financeira, porque vocês devem perceber que você tem algumas condições aí em que a prática da enfermagem ela envolve, obviamente, todos os quesitos financeiros, até porque vocês trabalhando como enfermeiros, enfermeiras ou como proprietários futuros, quem sabe, de um hospital, de uma unidade, enfim, vocês trabalham e recebem por isso, então vocês têm o honorário de recebimento pela prática de profissional de vocês. E para você cobrar isso, quem trabalha aí principalmente em, por exemplo, hospitais particulares, etc., sabe que às vezes até, por exemplo, a cobrança de um convênio, quando você vai olhar aquilo que você tem que cobrar e um convênio ou outro vai mandar para você, cobra-se tudo, até o algodão que você usa está cobrado lá. E aí, gente,
Como é que então é feita uma análise sobre a gestão e a ótica ambiental da coisa? Vou dar um exemplo para vocês. É sabido que nós temos, então, como eu disse, algumas movimentações que acontecem de cunho político, etc., que todo mundo fala que alguma coisa impacta, por exemplo, na Bolsa de Valores. Você tem a ação que sobe, a ação que desce, é o dólar que sobe, é o dólar que desce. Algumas ações impactam diretamente as questões de valorização de ações. O que essa ação é? Essa ação nada mais é do que um papel que representa um custo, uma valorização de determinadas empresas. Vou dar um exemplo para vocês, tem chegado aqui principalmente em Uberaba, a rede do Rap Vida, né? Que é um convênio existente aí, e eles têm ações na Bolsa de Valores, bem como várias outras empresas que trabalham principalmente com planos de saúde, alguns laboratórios, etc., têm ações lá. Quando você, como gestor do processo, como enfermeiro gestor do teu processo de saúde, você vai ser treinado, então aqui eu já estou dando para vocês uma visão bem atual sobre a prática ambiental e de legislação da enfermagem para esses setores, da seguinte maneira. Vou dar um exemplo como, por exemplo, laboratórios e hospitais. Quando você vai lá, e aí você quando vai tratar daquele paciente, você tem alguns investimentos que são feitos e você como gerente, é feito um investimento na área de acondicionamento de resíduos de forma correta, é feito para vocês um investimento em treinamento de forma correta de como separar esses resíduos, de como tratar bem, às vezes, ali o paciente, né, que são questões que, por isso que eu disse sobre a minha admiração por vocês, porque dificilmente, sei que tem, mas dificilmente você vê quando vai ser atendido por alguém da enfermagem, alguém que está lá de cara fechada ou está de mal com a vida. Pode acontecer, né? Isso é normal, nós somos seres humanos, mas imagina só, o paciente já está numa situação, ninguém quer estar ali naquela situação. Aí você ainda vai chegar e vai ter um tratamento para aquele paciente de forma... Enfim, vocês veem bastante com outros professores sobre essa questão de humanização, de atendimento, então isso é interessante. Isso só vem também e melhora com questão de treinamento. Então olha só, a empresa... Essa que é a visão gestora que eu quero dar para vocês. A empresa e vocês vão investir nesse critério sobre a parte ambiental, né, sobre separar certinho os seus resíduos, porque se você não vai mandar um resíduo na RDC 222, coloca isso para nós, um resíduo que você não separa de forma adequada, ele vai para um outro processo de tratamento e ele é bem mais caro. O tratamento na cultura empresarial, no treinamento com você como colaborador e com isso também você vai ser treinado para poder gerar ali melhores prestações de serviço, como por exemplo menos desperdício. Beleza. Você acha mesmo que as empresas fazem isso pura e simplesmente, tá? De bom grado, porque elas amam a natureza e o mundo e as pessoas e elas querem prestar serviços? Isso está escrito na missão delas e tudo mais. Não estou dizendo que não fazem, não. Estou dizendo que isso daí inclusive é descrito lá nas missões empresariais, nas visões e nos objetivos das empresas. Mas, pessoal, ninguém dá ponto sem nó. A visão holística agora que eu quero que vocês tenham é gerencial. Por que então são feitas essas análises ou são mostrados essas questões para que você faça isso de forma diferenciada? Tá? E é por isso que eu quero discutir isso aqui com vocês, porque na história da enfermagem, né, sempre atuou muito pela questão mais de serviço hospitalar e não via às vezes essas necessidades socioambientais da empresa ou da população. Então olha só, você vai trabalhar com essa melhoria, com esse critério de atendimento à legislação e etc. Quando você atende bem o seu paciente, quando você é um bom colaborador dentro das suas unidades, tá? Quando você pratica, por causa de treinamento, uma assistência com menos desperdício, com mais efetividade, no final das contas o paciente vai ficar feliz com o seu tratamento, você vai economizar para a empresa, porque você vai fazer uma separação correta desse resíduo, porque você foi bem treinado. Tudo isso a empresa que pensa, ela está investindo nesses critérios e nesses processos. Aí você fala, pô, mas legal, a empresa está investindo, está comprando aparelhos de ponta para a gente aqui na enfermagem, investiu, por exemplo, é a coisa que é uma briga danada, que eu sei que muitas das vezes eu recebo essas informações, inclusive saem nos jornais, tem saído recentemente até nos jornais, sobre às vezes os tratamentos que
às vezes na hora de um descanso, né, que você está lá trabalhando feito maluco lá na frente aí somente agora, né, nesse ambiente de pandemia que estamos, a área de descanso sua é horrível. E olha só, quando você investe e pensa, né, então você está levando isso daí uma informação, por quê? Você tem como fazer uma análise com seus colaboradores de como é que eles estão, né, sentindo, o que eles estão achando sobre o tratamento que a empresa dá para ele. Como você trata o paciente, como você economiza água, como você investe bem em tudo. Você acha mesmo que é só porque eles querem que as empresas, e vocês também agora, né, vão pensar assim? Não. Todas as vezes que você faz qualquer tipo de investimento nesse sentido, uma das coisas que você tem que fazer é, como diz vários autores da área de administração e gestão empresarial, tudo que você faz, se você não contar para ninguém, é como se você não tivesse feito. E tanto para o bem quanto para o mal. Então, aqui que obviamente é o bem que a gente quer praticar, se você faz todo esse atendimento perfeito em enfermagem, que tem viés aí ambiental, social, etc., mas não busca uma publicidade disso através de índice, de demonstração de índice, ninguém vai saber. O paciente vai ficar sabendo, mas que legal. É aquela história, por exemplo, um paciente ou qualquer coisa, vocês mesmos, na parte aí de prestação de serviço, se você vai em algum lugar e você tem um excelente atendimento, você conta para 2, 3 pessoas. Agora vai num lugar e seja mal atendido para você ver. Você conta para 50 pessoas. Você publica no Instagram, no Reclame Aqui, no Facebook, no alto-falante da pamonha. Você vai publicar Deus e o mundo e contar, foi uma bosta que aconteceu lá. Foi isso ou foi aquilo. Por quê? Porque quando é mal atendido, acontece isso. E agora no quesito empresarial, tudo que você faz de bom, você precisa dotar isso de um índice. E aí eu até coloquei para vocês, depois esse material está lá no portal, você pode trazer, se você tem melhores índices de governabilidade, você tem o Instituto Ethos, você tem a Associação de Sustentabilidade com a ISO, né, as ISOs de qualidade que é a 9.000, de meio ambiente que é a 14.000, de segurança ocupacional que é a 45.000, você tem processos da OECD, né, que é a Organization for Economic Cooperation and Development, que é uma empresa, é uma organização mundial que trata sobre processos econômicos, e o que isso engloba e traz para nós em relação à enfermagem, etc. Como eu estava falando lá do Rap Vida e tudo mais. Todos esses índices, por exemplo, eu vi recentemente aí acompanhando os andamentos dos índices da Bolsa de Valores, que saiu um resultado de laboratório, o pessoal da biomedicina vai conhecer mais, mas da enfermagem tenho certeza que vocês também devem conhecer. Existe um laboratório de grande porte no Brasil chamado Fleury. O grupo Fleury ele tem ação na Bolsa de Valores. Recentemente ele lançou mão do seu relatório trimestral, mostrando suas lucratividades e tudo mais. E uma das coisas que chamou a atenção foram, por exemplo, os índices de diminuição de desperdício e de melhor consumo da água. Para a Bolsa de Valores, isso daí é um índice importante e faz com que o preço da ação suba. Então, aquele investimento que você fez para melhorar a qualidade do seu atendimento é refletido no valor empresarial, inclusive financeiro, principalmente da empresa que você está. Então, é essa visão que você tem que ter, não só do pleno atendimento e bom atendimento ao paciente, mas também a visão macro de que a empresa ganha com tudo isso e é por isso que elas têm as famosas participações em lucros, etc., que são as novas maneiras modernas de gerenciamento empresarial. Então, gente, para que isso também seja possível, existem várias e várias teorias. Uma das bem básicas que eu gosto muito de abordar é a teoria de Ignace Sachs, que diz que o tripé, ele fala sobre o tripé, tem outras vertentes, mas ele fala bastante sobre esse tripé. É como se fosse igual de uma câmera, mesmo, aquele tripé. Se você tirar um pezinho desse tripé, ela cai. O que ele trabalha? Ele mostra que todos os processos de atendimento, todas as prestações de serviço, elas têm que ser economicamente viáveis, então a precificação tem que ser importante, tá? Que é, por exemplo, você praticar preços que sejam compatíveis com o mercado, mas esses preços não podem ser lá embaixo também, tá? Igual, eu pago nada, eu quase escravizo os meus funcionários e por isso que meu preço é baixo. Não vai adiantar nada, a sua prestação de serviço vai ser horrorosa. Então, você tem que praticar um preço economicamente viável, um preço que também, um processo que seja economicamente viável na precificação,
mas que esse seu processo de atendimento seja ambientalmente correto, gerenciando legal o teu resíduo, fazendo todas essas acomodações, tendo os cuidados ambientais e legislativos inerentes e seja socialmente justo, tá? Que você não faça tudo isso às custas de quase matar o seu colaborador em termos de hora, ou que você também faça uma segregação de determinada parte social, enfim. Então esse tripé, não adiantaria nada, por exemplo, você prestar um serviço de muita qualidade, tá? Que seja ambientalmente correto, não tem emissão de papel para quase nada, é tudo digital, teve um investimento violento nessa área, você faz um processo socialmente justo, o teu hospital, por exemplo, a tua clínica, ela tem uma ONG, ela tem um instituto que é dela, que ela trabalha, ela adota famílias, sei lá e tal. Então, assim, olha só que bacana, um projeto social top, ambientalmente a minha empresa é maravilhosa. Só que para isso conseguir rodar, o preço que você cobra do paciente é abusivo. Não vai adiantar nada, porque ninguém vai te procurar porque o teu preço é caro. E nem adianta nada você pôr o preço lá no chão, mas às custas de fazer um processo que é ambientalmente totalmente inadequado, que você lesa seus funcionários, faz eles trabalharem feito malucos. Entenderam, gente? Então, todo o processo para dar certo do ponto de vista de gestão, na parte, principalmente, que é o que nos toca aqui ambiental, ele tem que ser economicamente viável, socialmente justo e ambientalmente correto. Senão, o teu processo não vai conseguir lograr êxito, ele não vai dar certo, tá? E é por isso que eu até coloquei aqui no nosso material, dizendo para vocês que a atividade em saúde, seja qualquer uma delas, unidades de saúde, hospital, clínica e tudo mais, ela está muito focada hoje nessa parte de rentabilidade. E essa rentabilidade vem desse tripé, associado então à responsabilidade socioambiental, associado à sustentabilidade como um componente então estratégico. Isso daí faz com que você investindo nessa qualidade de prestação de serviço, o retorno para você é que melhora a sua questão do investimento, tá? E você precisa fazer isso e obviamente contar para todo mundo através dos indicadores que eu coloquei aqui para vocês. Essa prestação de serviços hoje, que é extremamente importante e ela é consolidada, ela se chama de uma prestação de processos que traz muito da parte comercial, que é do Fair Trade, com indicadores econômicos e sustentáveis, que é a nossa realidade atual. E tudo isso que eu acabei de comentar com vocês traz para nós, né, uma visão que eu extraí inclusive daquele artigo que eu pedi para que vocês lessem, e fala uma coisa extraindo diretamente do artigo que eu achei sensacional para a gente fechar aqui esse nosso entendimento. Sabe que a formação do enfermeiro ela envolve então aspectos diversos, né, em que o meio ambiente está inserido como um campo determinante da saúde e da sua atuação, uma vez que ele está diretamente relacionado com os padrões de saúde da população, sendo que a discussão é imprescindível para essa mudança positiva nesses nossos índices de saúde. E aí ele fecha aqui, eu queria fechar então aqui para nós esse nosso bate-papo aí festivo para vocês do Dia do Enfermeiro, dizendo que falar em saúde sem levar em consideração o modo como o homem se relaciona com o seu meio social e ambiental é voltar à época em que doença era só um fenômeno biológico, né? Que não tinha nada, era desprovido de qualquer outra interferência que não fosse tão somente o homem e o corpo próprio. Não, muito pelo contrário. A visão não é mais basicamente tão egoísta e não é tão pequena como só o homem e seu corpo. A visão é muito mais macro, a visão ainda é antropocêntrica, a gente pensa no homem como a relação dele mesmo, podendo ter seu critério de saúde e doença, mas esse critério de saúde e doença advém, e isso que eu quero que vocês não se esqueçam e repensem e lembrem-se sempre, tem toda uma relação também com o meio ambiente.